Você está ouvindo o Copcast. A cooperativa, o Sicoob, ela tá ali para te dar uma retaguarda. Você sabe que você vai contar com aquilo ali. Pela transparência que é, você sabe que se uma hora você precisar, eles vão estar lá. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio Cláudio Tamoio. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Vamos começar, então, do começo? Gostaria de te conhecer. Quem é você? O que você faz? Se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Cláudio, mais conhecido como Claudião na minha cidade, porque a cidade é pequena, né? E eu trabalho tenho uma loja de embalagens descartáveis e artigos para confeitaria. Essa loja eu comecei ela há 34 anos, né? E a gente tem um bom número de clientes, não só da cidade, como da região. Você vem de qual cidade? Eu sou de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Natural de Oswaldo Cruz? Não, eu sou da capital. Eu sou nascido em São Paulo, eu vim para Oswaldo Cruz em 90. Então esse ano vai completar 36 anos que eu estou lá, em Oswaldo Cruz. E em 90 eu vim como representante comercial e em 92 eu abri a minha loja. Ah, que legal. Você veio, então, para uma oportunidade de trabalho e se consolidou aqui em Oswaldo Cruz. Eu vim por causa da minha esposa. Por causa da sua esposa? Porque ela é de Oswaldo Cruz, eu era de São Paulo. Ah, ela é de Oswaldo Cruz. Aí eu vim para cá e a gente constituiu a nossa vida toda aí na cidade. Que legal. E como que começou o seu caminho no empreendedorismo, Cláudio? Bom, eu trabalhei 8 anos em banco, em São Paulo. Aí depois eu fui para uma indústria de embalagens, em Guarulhos. E eu trabalhei nessa indústria, aí me surgiu essa chance de eu vir para Oswaldo Cruz como representante dessa empresa também. E eu já conhecia a minha esposa, né? Ela morava aqui, eu aproveitei e vim para cá. Aí trabalhei 2 anos como representante comercial. Aí depois essa própria empresa me proporcionou a oportunidade de abrir uma loja de embalagens, que no começo era só embalagens, em Oswaldo Cruz, porque não tinha. Aí eu comecei a trilhar aí desde 92, começando com uma loja pequenininha, só com embalagens, só mesmo sacolas e saco para lixo. E você sempre teve vontade de empreender? Pelo que você está falando, surgiu como uma oportunidade, né? Do seu antigo trabalho. Mas você sempre teve essa veia? Como que foi? Como que você recebeu isso? Olha, o meu avô, ele tinha uma padaria em São Paulo. Mas assim, vou ser sincero, eu nunca assim tinha pensado. Mas como eu mudei para a cidade não tinha esse tipo de loja, que era de embalagens e artigos de festa, eu falei, vou montar uma loja aqui. Aí eu acabei partindo para esse ramo e estamos até hoje. Tomou gosto pela coisa. Sim, tomei gosto, mas trabalhamos bastante. Qual é o nome da sua empresa? Embalagens e Companhia. Embalagens e Companhia, sediada em Oswaldo Cruz. Cruz? Você tem filial em outro lugar? Não, só loja. Só em Oswaldo Cruz. Só em Oswaldo Cruz mesmo. Ah, entendi. E quantos funcionários tem na sua empresa? Eu tenho 3. Três funcionários e mais a minha esposa que faz a parte financeira para mim. E você é o sócio proprietário majoritário? Sim. Ah, que bacana. Sou eu mesmo. Que legal. Teve algum momento decisivo na sua carreira, Cláudio, que você precisou dar uma recalculada na rota? Algum momento que te marcou como líder? Olha, eu vou ser sincero para você. Líder, eu nunca me considerei um líder, sabe? Eu acho que assim, uma empresa, ainda mais pequena, você tem que ter os seus, hoje chamam de colaboradores, né? Mas você tem que ser assim, mais parceiro, mais amigo. Eu acho que fica mais fácil de você trabalhar. E eu comecei a vender na loja, aí eu vi a oportunidade de vender na feira livre. Aí eu comecei a fazer feiras livres. Tanto é que foram 27 anos trabalhando de domingo a domingo. Nossa. Né? Sempre de sábado, em outras cidades, não só em Oswaldo Cruz. Eu comecei a partir para cidades próximas ali. Aliás, tinha uma que era Tupã, que dava 45 quilômetros. Então a gente viu essa virada
na minha vida foi isso daí. Foi que ajudou a dar um gás aí pra gás empresa. muito, Torná-la conhecida, né? Sim, muito conhecida. Porque você levava até outras localidades, Exatamente. né? Isso foi no início, logo no início. Logo no início foi isso aí. Aí a gente acabou ficando com esse novo esquema de atendimento presencial, assim, indo levar para o cliente, indo levar para o feirante. Porque muitos são de sítio, né? Então eles não tinham, às vezes, o tempo de ir na cidade buscar. Aí nós vimos aí a oportunidade de dar um gás na empresa e foi aí que realmente a embalagem se tornou bem conhecida. E até hoje, se um cliente precisa, ele é de uma outra localidade, você consegue atendê-lo? Como que Sim, funciona? Funciona. Porque eu tenho alguns parceiros, né? Como se diz? Feirantes parceiros. Legal. Por exemplo, que agora a gente parou de fazer feiras fora da cidade de Oswaldo Cruz. Mas como tem um feirante ou dois lá que faz nesse lugar, eles acabam entregando para mim. Ah, entendi. Entendeu? Eu dou um descontinho para ele na compra dele e ele entrega a mercadoria para o outro na outra feira. E você consegue estar, então... Atendendo da mesma forma. Que bacana. Né? E me fala, qual o diferencial da sua empresa no mercado hoje? Eu prezo muito pelo atendimento. Eu gosto que o cliente seja muito bem atendido. Eu vou ser sincero para você, eu gosto muito de quando você estiver atendendo alguém na loja e o telefone tocar e ninguém estiver disponível, deixa tocar. Porque eu acho que é muito desagradável você estar atendendo uma pessoa, aí você, um minutinho, para atender uma pessoa que está do lado de lá. Não menosprezando, mas dando, total atenção a quem está ali. Né? E também produtos de qualidade. Às vezes as pessoas perguntam, você não trabalha com tal marca? Não, eu trabalho. Eu prezo pela qualidade do produto. Certo? As pessoas dizem, mas você devia trabalhar com tal marca. Não, sabe? Não converse comigo esse negócio de falar, não, tem que ter 3, 4 marcas. Não, eu trabalho com 2 boas. Perfeito. Né? E como que de onde vem essa matéria-prima? Você compra e redistribui? Como que funciona? Eu compro todos os meus 90% dos meus produtos são diretamente da indústria. Da indústria. Compra direto com eles. Direto com eles. Sempre prezando aí pela uma boa procedência. Exatamente. E assim, a vantagem de você comprar direto da indústria é que qualquer probleminha você consegue resolver. Se você compra de um distribuidor, você já não consegue resolver. Porque ele fala, eu comprei e tal, eu já tentei algumas vezes, mas a maioria, às vezes dá um problema, eu falo pro meu cliente, faz um favor para mim, eu vou trocar para você, mas você liga no 0800. Porque daí eles vão me devolver o produto que eu troquei para você. Entendeu? Que fica melhor para ele e melhor para mim também. Sem dúvida. Porque toda empresa gosta quando você mostra uma coisa errada. Porque não dá para você ver tudo. Mesmo sendo uma indústria grande, cheia de tecnologia, erros acontecem. São máquinas, né? É verdade. E me fala, como que tá o mercado hoje de embalagens? Muito competitivo. Muito competitivo. Sempre foi. Só que agora com esse tipo de, vamos dizer assim, eu não gosto de falar de governo, né? Mas do jeito que está o governo hoje, as pessoas estão procurando coisas para fazer para poder ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o que acontece? Começa a aparecer muito, que a gente chama aventureiros. Então, o cara vai numa distribuidora, compra umas coisas e acaba indo na casa das pessoas. E pra gente não dá para fazer esse tipo de trabalho, né? E a embalagem sempre foi muito concorrida. Sempre, sempre. Por isso que eu falei para você, eu trabalho com produto de qualidade. Para fidelizar cliente mesmo. Exatamente. Para não te dar problemas, porque eu já trabalhei, você sabe, eu já trabalhei com coisas assim, de mais fracas, mas dá problema. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o diferencial é esse. Mesmo tendo a concorrência, eu não mudo o meu padrão de qualidade.
E você estava dizendo que, posteriormente, em um outro momento da empresa, você também começou a trabalhar com artigos para confeitaria, Isso, certo? exatamente. Que momento surgiu essa necessidade? Você viu que tinha mercado? Conta pra gente. Pandemia. Pandemia. As pessoas começaram a fazer muitas coisas para vender. Docinhos e bolo de pote. Essa última agora foi o tal do morango Morango do do amor. amor, entendeu? Que deu um boom na indústria de corante. Nós ficamos sem mercadoria, porque os caras não conseguiram repor. Mas a pandemia foi onde me levou a trabalhar com produtos para confeitaria. E hoje o mercado ele se mantém aquecido para isso. Sim, sim, com certeza. Porque agora, assim, muita inovação na parte de alimentação. Então, as pessoas começam a inventar, né? Então, pizza com borda de pistache, pizza com borda não sei o quê, é bolo no pote, é bolo no copo, agora o açaí também, que deu um boom, entendeu? Então, é o tipo da coisa que, assim, realmente foi na pandemia que eu falei, não, eu vou começar a trabalhar nessa linha também. Por isso que Eu eliminei um pouco o artigo de festa, Sim. que é convite, que ninguém mais usa. Ah, sim, hoje é tudo digital, não é? Prato personalizado, copo personalizado, nada. Eu eliminei essa linha e coloquei a parte de confeitaria. Falando em produtos, quais são os carros-chefes, assim, o que mais sai, tanto na parte de festa quanto na parte de confeitaria? Olha, confeitaria é o chocolate, né? E agora os recheios, né? Que são inúmeros, né? E as pessoas vão sempre inovando. Aqueles sabores de sorvete também, os pozinhos também saem bastante. Essa linha sai bastante na parte de confeitaria. Ah, perfeito, Né? que legal. Agora, na parte de festa, é pratinho, garfinho, Os copinho, convencionais, copo, né? Esses são aquele... Mas eu trabalho assim, só com coloridos, né? Nada de personalizado. Porque acaba ficando muito caro. Sim, E não compensa. Não né? compensa. E você tem que estar sempre inovando, porque cada vez dia na televisão passa um desenho diferente. É verdade. Né? Então, E você falou sobre a época da pandemia, que você viu a necessidade, então, de vender artigos, né, De para confeitaria. confeitaria. Me fala, é importante que o empresário ele esteja atento às coisas que acontecem ao mercado, no mercado, ao seu redor. sim, é muito importante. Ele tem que ficar antenado. Só que você tem que ficar antenado, mas não se empolgar com certas situações. Né? Por exemplo, esse boom do morango do amor. Se o cara se empolga muito, você viu que acabou. Sim, é algo que passou, né? Então você tem que fazer o quê? A gente que trabalha com essa parte de confeitaria, o que vende? É o corante vermelho. Se ele não vender agora, ele vai vender depois. Entendeu? Não procurar, não. Ah, porque fizeram um tipo de embalagem diferente, não sei o que, aí você compra lá um monte, acaba A moda, né? acaba a moda, entendeu? Eu sou muito tradicionalista, eu gosto das coisas tão igual. Ovo de Páscoa, é aqueles ali, tem as formas e tal, A forma convencional, oval ali. Isso, exatamente. Nem aqueles agora, esse negócio de ovo de colher, por exemplo. Eu não invisto. Porque é uma coisa que tem muitas cores, muitos tamanhos, muitos modelos. Qual que você vai comprar? Qual que o seu cliente vai querer? Você entendeu? E é um negócio que se você não vendeu agora até dia 1º de abril, é só o ano que vem. Né? Então, às vezes, você devia mexer. Às vezes eu até compro. Tem cliente que fala, não, eu quero que você compre para mim. Eu falo, então, o mínimo é esse. Você pega. Então, escolhe aquilo que você quer. Eu quero assim. Aí eu pego e compro exclusivamente para aquele cliente. Sob encomenda. Sob encomenda. Não deixe de atender a necessidade, mas assim, falar que comprar um monte. Igual esse ano surgiu a moda da sacolinha colorida. É verdade, presentes. as trends das sacolinhas, Isso, né? entendeu? Eu não entrei nessa daí. Porque eu ia ter quantas cores de sacola? Eu trabalhei com as minhas convencionais, de Boas Festas, as craft, algumas lá, mas assim não, azul, rosa, vermelha, você não sabe quanto você vai. Até quando vai durar essa moda? Por isso Eu acho que assim, nós temos que ficar antenados, mas com o pé no chão.
Por isso que é importante que o empresário ele seja consciente nesse sentido também, não meter os pés pelas mãos, né? Porque ele pode sair no prejuízo, não é, Com Cláudio? certeza, porque tudo bem, é um produto que não estraga? É, mas parado te dá prejuízo. É verdade. O dinheiro não Não circula, né? Ele fica ali, paradinho. E me fala, você falou que veio para Oswaldo Cruz por conta da esposa, né? E devido a essa oportunidade de trabalho, que ela achou na época, assim, de você montar uma empresa própria de embalagens, ela te apoiou? Como que foi esse início? Ela tá atrás de um grande homem, existe uma grande mulher, né? É isso aí. Entendeu? Ela é o braço direito, ela é cabeça pensante. Às vezes ela se arrepende porque ela é muito cuidadosa, sabe assim, muito preocupada. Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? E eu sempre, não, vamos tentar, vamos fazer, entendeu? Mas foi primordial em tudo isso. Até hoje ela é primordial em tudo que eu faço. E desde o início ela ali com você na loja. Não, ela era professora. Ela era professora. Ela era professora e depois ela se aposentou. Aí depois que ela se aposentou, passou um tempinho, ela voltou a dar aula numa escola particular. Aí depois ela parou e ela foi pra loja. Então ela fica lá comigo meio período, na parte da manhã, que é a parte de banco, essas coisas. Me dá umas broncas de vez em quando, porque eu tô comprando muito. Né? Mas então foi isso aí, é ela que Ela que te ajudou, te apoiou sobretudo nesse apoiou e começo. apoia até hoje. Em qual momento da carreira você sentiu que mais cresceu como profissional, Cláudio? Nossa. Eu não posso reclamar não, sabe? Eu acho que a embalagem sempre teve algumas, mas sempre meio nivelado, sabe? Assim, Nunca te deixou na mão, né? nunca me deixou na mão, sabe? Inclusive as duas filhas estudaram, consegui formar as duas, graças a Deus, tão bem, então nunca teve assim, um momento só que me preocupou. Foi quando surgiu a história que ia acabar a sacola plástica. Isso foi quando? Nossa. Bom, uns 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 16 anos, minhas filhas estavam na faculdade. Na faculdade. E aí, como trabalha com gente muito simples, totalmente diferente, eles ficavam preocupados com o que fazer. Eu falava, gente, isso não vai vingar. Não tem como. Tinha gente, não quero sacola não, porque não sei o que. Eu falei, tá bom. E alguns que a gente tem mais intimidade, eu até falava, tá certo, tem que acabar com a sacola, com o saquinho plástico, com a garrafa PET, né? Então você chega no supermercado, aí pede para as pessoas tirar o arroz do saquinho e jogar na sua sacola. Retornável. Junto com o arroz, com o café e com o sal. Eu falava assim, verdade. Uma vez foram me entrevistar uns alunos lá da Universidade da UnoOeste, né? Foram me entrevistar a respeito sobre canudo plástico, sobre não sei o quê. Eu perguntei para eles, então onde vocês vieram? Viemos por dentro. Vocês passaram ali pelo Rio do Peixe? Passamos. Por acaso vocês viram uma sacola de mão dada com a garrafa PET pulando dentro do rio, sozinha? Não. Falei, então, o material não vai sozinho para a natureza. Educação. E foi mesmo, né, rapaz? Falei, você vê, todo mundo se preocupa com a sacola, com o canudo, com a garrafa, mas ninguém se preocupa com aquele resto de asfalto que fica na rodovia que vai pro rio. Que é muito mais prejudicial, se você for ver. Porque aquilo contamina a água também, né? Então, você tem que ir assim. Naquela época foi complicado. Você era pra você, porque aquela época assustou muito. Porque eu tinha minhas duas filhas estudando. Mas eu tinha parte do quê? Convencimento e falar a verdade para as pessoas. Então eu explicava, olha, não é assim, calma, não vai, tal, não sei o quê, sabe? Isso aí é uma jogada, porque tem um amigo deles lá que tá com um monte de bagaço de cana e ele vai fazer sacola. Será, Cláudio? Você vai ver. Aí foi indo. E foi isso que fizeram mesmo. Fizeram com o bagaço da cana, cobrando um absurdo. Muitos entraram nessa. E acabou. E você mencionou essa questão ambiental. Hoje,
Qual é o seu portfólio de produtos? Assim, você trabalha com sacolas biodegradáveis? Tudo. O que te chamou a atenção para isso? Em que momento da sua trajetória você viu que era necessário trabalhar com isso? É, a procura, né? As pessoas começaram, você tem biodegradável? Tem. E as indústrias também começaram a se adequar, sabe? Mas eu ainda bato na tecla. Se você não educar, não vai ter jeito. Não é só o problema da natureza, o problema é de higiene. Não é? As pessoas saem da praia e deixam tudo lá. É cultural, né? É uma falta de educação tremenda isso aí. Então, não é só o problema, porque ali vai passar o rapaz da prefeitura e vai recolher, né? Mas e a educação do cara? De jogar uma latinha do carro, né? Jogar o cigarro na rodovia, pegar fogo na... Não é, entendeu? Então é cultural, esse que é o problema. Então, se você não passar a começar, porque quem cobra do adulto é a criança. Se você pegar desde o prezinho e em vez de ficar fazendo as outras coisas que eles estão fazendo, colocar na cabeça da criança, ó, você tem que chegar em casa, faz isso, faz isso. O pai vai ver a criança fazendo, ele vai falar, puta merda, eu vou ter que fazer. Porque, ó, pai, a professora mandou essa caneta aqui, ó, a professora falou que tem que ficar aqui, ó. Mas por quê? Ó, por causa disso, disso, disso. Ah, então tá bom, então deixa ela aí. Então é educação. Só isso. Teve algum momento que você pensou em desistir, Cláudio? Nunca. Nunca. Sempre se manteve firme. Sempre. Olhava assim, mas não, peraí, não é assim que funciona, vai dar certo. Você diria que um momento que te marcou nessa sua trajetória, um momento, digamos, até crítico, foi essa questão das sacolas. É, essa foi a mais crítica, porque minhas filhas estavam começando a fazer faculdade. Uhum. E era o sustento da E era, família, né? então, e era dali que saía. E não na cidade, elas estavam fazendo fora, as duas. Custos com moradia, Tudo, contas tudo. fixas. Eram mais duas famílias, Sim. né? Esse foi o momento que mais me preocupou realmente, que eu fiquei de cabeça quente. E aí você tentou manter a positividade sempre... Ah, correr atrás, né? Sim. Correr atrás, explicar, divulgar. Uma coisa que é necessária você chegar e explicar para as pessoas certo, corretamente o que está acontecendo e sempre ser verdadeiro. Entendeu? Ó, pode pegar que não vai dar problema. Claro, se der problema, você pode cobrar de mim. É um valor que você traz até hoje, que você carrega consigo até hoje. Sim, sim. Quais outros valores você busca passar para os seus clientes, para os seus colaboradores, além da verdade, do bom atendimento? É aquilo que você falou, a gente tem que ser verdadeiro, não ter medo de responder. Quando alguém pergunta alguma coisa você dá a sua opinião. Às vezes eu sou me criticam por causa disso, dizem que eu sou polêmico, né, João? Dizem que eu sou polêmico, mas eu não consigo. Se eu vejo que isso aqui tá errado, não adianta você falar pra mim, ó, não, pra você pode estar certo, mas pra mim tá errado. Aí você ter sempre Deus em primeiro lugar, depois a sua família, e você ser sempre correto. Correto. Olha, não é assim, ou é assado. Você não vai arrumar problema. É muito mais fácil você viver bem, sem problemas, do que você inventar para depois você ter problema. E hoje, qual responsabilidade mais pesa sobre você como empresário? Não, hoje é você... compras, né? Comprar para revender. É difícil. Tá difícil. Tá difícil porque o mercado tá... assim... tá no olho do furacão. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa instabilidade é geral, não é só da embalagem de companhia. Entendeu? Você percebe que a gente trabalha muito com representante comercial, eles falam, Cláudio, olha, passei em tal lugar, não esquenta a cabeça que tá assim mesmo. Eu falei, não esquenta a cabeça, só que em vez de eu comprar 1.000, eu vou comprar 500 hoje.
E a minha esposa ali, ó, diminui as compras. Mas é isso aí, essa instabilidade financeira do país é que preocupa mais. Você já viveu um outro momento parecido, economicamente falando? Não, É algo totalmente novo para você. totalmente novo. Bem diferente dos outros anos. Esses 2025 e o começo desse ano também tá bem complicado. E como você toma decisões dentro da sua empresa? Você costuma ser mais intuitivo, mais estratégico, gosta de analisar os dados? Como que isso funciona dentro da empresa? Olha, a embalagem é bem simples, sabe? Não é muito complicado. Você tem que ver o momento, igual o momento agora o que é? Chocolate. Cada Páscoa. Então aí você começa, quanto que nós compramos no ano passado? Tanto. Tá, vendeu quanto? Vendeu tanto. Então vamos diminuir a compra. Então você tem que ir de acordo com o andar da carruagem, né? Então você vai vendo quanto você vendeu, se aumentou, se diminuiu. Se diminuiu aqui, vai diminuir aqui, isso é fato. Porque nem em casa mais as pessoas estão quase fazendo ovos de Páscoa. Bem pouco, diminuiu muito. Então você tem que ser igual. A embalagem não tem jeito. Sacola, saquinho, isso vende o dia inteiro, todo dia. Saco para lixo, né? Saco para lanche, esse tipo dessa linha aí que é o dia a dia das pessoas mesmo. Mas a parte de descartável também vende quase todo dia, mas você tem que estar sempre atento para ver qual que está saindo mais. Ó, esse aqui diminuiu, você já corta um pouco. Fazendo os cálculos, fazendo as Exata. comparações A minha necessárias. a minha esposa faz tudo isso. Ela faz. Faz, me passa, entendeu? E aí vocês vão trabalhando em conjunto. Sim, sim. E o que você considera inegociável na sua gestão, Cláudio? Falsidade. Se a pessoa for falsa comigo, não tem negócio. Me enganou uma vez, é uma vez só. Falsidade. Pessoa que te engana. Ó, vou te mandar isso aqui, ó. Tal, esse produto é excelente, te mostra uma coisa, te manda outra. Sabe? Pessoa tentando te ludibriar, isso não tem negócio. Não compactua com isso. Não. Ou seja, a verdade sempre como um valor inegociável, assim como você bem disse Sim, com antes, certeza. né? É muito mais simples de se viver. É isso mesmo. E em que momento você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se enxergar como um empresário? Você está aí há mais de 3 décadas no mercado, né? É bastante tempo. Sei lá, eu sempre... As coisas na minha vida comercial sempre foram acontecendo assim, dentro da normalidade. Agora que eu tenho uma loja maior, mas eu sempre tive uma loja, sempre foi pequenininha, bem pequena mesmo. Agora, 2 anos, vai partindo pro 3º ano que eu mudei para uma loja maior, mais bem estruturada, entendeu? Mas sempre foi bem pequenininha, bem Modesta. modesta. Agora sim, nós somos uma loja mais, vamos dizer, exuberante, né? E muito vistosa, muito com espaço, entendeu? Os produtos mais bem expostos, entendeu? Mas assim, sei lá, é interessante esse negócio, você é um empresário. Para mim, é normal. Para mim, eu sou um trabalhador. Você sente que sempre quis empreender, Cláudio? Olha, eu acho que eu me encontrei nesse negócio depois de algum tempo. Porque como eu vim de São Paulo, em São Paulo, quando eu era molecão, ixi, agora a coisa vem, ó. Eu trabalhava em feira. Eu ajudava os feirantes na feira. E eu sempre gostei de feira. E quando eu montei a loja, eu pensei, eu vou começar a vender embalagem na feira. Eu ia na feira, nunca tinha ninguém vendendo. Eu começar a vender. Aí que eu fui pegando gosto. Mas eu vou ser sincero pra você, eu sempre gostei mais de trabalhar na feira do que na loja. Contato com mais gente, quem sabe? Mais gente, sabe? Um pessoal que tá sempre de bom humor. Nunca vi coisa igual, tá chovendo, tá caindo pedra, tá tudo, e os caras estão lá dando risada.
né? Nunca reclama. Não que os outros reclamem, mas assim, são pessoas, é um ambiente gostoso de trabalhar, né? Muito bom de trabalhar. Mas eu gosto da loja, nossa, a gente conhece todo mundo, né? Então fica fácil. Já tem uma clientela fiel, não é? Tenho sim, graças a Deus. Graças a Deus. E você atende diversos segmentos hoje, como você estava falando, né? Tudo. Lanches, Indústria, comércio, indústria. lanchonete, confeitaria, E feira. na sua cidade e também em cidades da região, por meio dos seus representantes, né? Não, na verdade eu não tenho representante. São né? parceiros. Parceiros, que levam as coisas pra mim. Acabam, você tá indo pra lá, leva pra mim, me deixa lá. E agora com o Pix, né, fica mais fácil. Ah, hoje em dia é tudo mais Né? fácil, A né? pessoa manda o Pix e ela manda a mercadoria. E você lida com muitas pessoas, né? Tanto os colaboradores como os próprios clientes, né? Até mais. Ao longo da sua trajetória, o que você aprendeu sobre pessoas? Que você, como comerciante, você tem que ter paciência. Mesmo não atendo. Mas você tem que se portar. Um exercício diário, né? Sim. Às vezes você escuta, às vezes tem pessoas que chegam lá e começam a contar as coisas que você fica, nossa, tá falando isso pra mim. Mas tudo bem. Entendeu? Você tem que ter paciência e quando precisar escutar, mas tem um detalhe. Se a pessoa estiver errada, aí é outra conversa. Se posicionar também. Sim. Ó, isso não é assim que funciona. Aqui é assim. Tá? Não é assim do jeito que você quer. É assim. Não, mas... Não, aqui é assim. Porque você tem que pôr regras. Porque é a sua casa. Você passa ali 10 horas por dia. Muito mais que na sua casa. Porque 8 você passa dormindo. 6 você conversa com a sua família. E você ainda tem metas profissionais que você deseja alcançar? Não tenho assim... Metas muito ambiciosas. Não. Só continuar trabalhando do jeito que eu trabalho, tranquilo, sossegado, sabe, sem muita ambição, porque eu consegui as coisas até hoje sem ambição, Pretende continuar assim, né? da mesma forma. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo? Vamos. Gostaria de saber em que momento o Cicobi Paulista entrou na sua trajetória, cruzou a sua história. 2017. Conta pra gente como que foi esse início. Eu nem lembro quem que era a gerente na época, falou, você não abre uma conta lá e tal. Aí eu acabei abrindo a conta da empresa e comecei a ver as oportunidades que tinha, né, E uma coisa que é muito importante, que te explicam certo como funciona, né, uma cooperativa. E depois eu acabei abrindo a minha conta particular, hoje eu só tenho conta no Cicobi. Tanto a da empresa como a de particular é só no Cicobi. Existe algum projeto, enfim, que o Cicobi te ajudou a desenvolver no seu negócio, para que o seu negócio se desenvolvesse, crescesse ainda mais? Olha, sempre existem uma coisa que é muito importante na agência lá que a gente está delegado hoje. Elas oferecem as coisas para você e te explicam como funciona. Entendeu? O que eu sei que eu já fui bancário e que em outros lugares não é dessa forma. Só te falam um lado bom da coisa, não te falam isso, mas assim, ó, tem isso aqui, mal, tem isso e isso também. Você entendeu? E eu, graças a Deus, assim, o Cicobi, as taxas são excelentes, o jeito que o Cicobi trabalha é muito bom, entendeu? E os funcionários da agência são espetaculares. Isso não é puxação de saco. Isso é verdade, porque eles se explicam e tal. E eu, graças a Deus, eu nunca precisei, assim, de um financiamento, alguma coisa parecida. Tá? Eu trabalho com o cartão só o Cipag, né? Então eu sou, assim como eles são fiéis e verdadeiros comigo, eu sou fiel e verdadeiro com eles. Bacana. E para você, qual é a importância de um empresário contar com uma instituição financeira cooperativa assim como o Cicobi Paulista?
A importância que eu vejo é o seguinte, você tem uma retaguarda. Entendeu? Você, pela transparência que é, você sabe que se uma hora você precisar, eles vão estar lá. É lógico, a gente torce para não precisar. Mas o mundo dos negócios pode dar um tsunami aí, você não sabe o que pode acontecer. Mas eles são, assim... Essa é a importância do empresário, eu acho. Eu vejo dessa forma. A cooperativa, o Sicoob, ela tá ali para te dar uma retaguarda. Então você sabe que você vai contar com aquilo ali. O Sicoob tá ao lado, né? Sim, Os cooperados. caminhamos juntos. Sem dúvida. E, Cláudio, além de empresário, você também é delegado do Sicoob Paulista, né? O que te fez assumir mais essa responsabilidade? Nossa. Não, eu penso assim, o delegado de agência, ele é um representante dos cooperados da nossa cidade, no caso, né? E quando me falaram se eu não queria, eu já estou no Segundo mandato. segundo mandato, e falaram, você não quer? Papai, mas o que faz o delegado? Eu não sabia, não entendia muita coisa. Aí eles me explicaram, vai assim, quando tem as reuniões, quando tem que participar, tal. E é muito interessante que a gente que é conhecido, as pessoas os outros cooperados, às vezes acabam perguntando as coisas pra gente. Tem vocês como um ponto de referência Isso, mesmo, né? fala, Cláudio, tal coisa. E às vezes quando tem alguma coisa boa que eu tô sabendo que tem, que às vezes a gente passa pra mim, mas pra mim não é interessante, assim, no momento, eu pego e passo pra outro. Que às vezes não vai, às vezes o cara não vai na agência. Mesmo que o Sicoob manda tudo, mas não é todo mundo que fica lendo o WhatsApp dependendo do que chega. Se for muito comprido, principalmente. Ainda mais nós, que já estamos com mais de 50. Entendeu? Então a gente acaba passando algumas coisas também, sabe? O porquê daquilo, entendeu? Por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Às vezes perguntam, a gente. Eu acho legal, eu gostei de ser delegado. Gostou? Gostei. Tanto que tá aí pela segunda vez já, né? Já, segunda vez. E Mas não dependeu de mim, né? dependeu da confiança dos outros, né? Dos Exatamente. cooperados Então no seu trabalho. isso que deixa a gente feliz, né? Porque realmente as pessoas acreditam na gente. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Qual é o sentimento em representar tantos cooperados, né, nas decisões da cooperativa? Ah, é legal, né? Você escuta um monte de bobagem, né? Deve estar ganhando muito, né? Mas é gostoso, assim. Eu sempre gostei de lidar com o público, Que bom. né? Então é legal. E a agência lá é muito... Bom, pra mim é muito especial. É muito legal. Você sempre acompanhou, então, sempre esteve Sempre. pertinho Sempre. da Porque agência. minha loja é bem próxima da agência. Ah, fica ali. E eu acabo indo quase todo dia lá fazer as coisas que tem que fazer, né? Ele já tem essa vivência Já mais tem essa vivência. próxima. E me fala, qual legado você quer deixar como empresário e também como delegado do Sicoob Paulista? Olha, como empresário, eu acho que você tem que ser fiel à sua trajetória, sabe? Você tem que ser, para você ser um grande empresário, você tem que, às vezes, como eu disse, ter um pouco de paciência, porque as coisas não acontecem, né? Muitos abrem um negócio achando que com 6 meses o cara não é assim que funciona. Então hoje, para você ser um empresário, você tem que estar muito bem antenado. Você tem que estar muito bem ligado, muito bem. E se você tiver uma cooperativa, igual nós temos, é importante, porque se você der uma balançada, você com certeza vai ter onde recorrer, certo? Mas hoje, para ser empresário no Brasil, é muito complicado, porque a concorrência é muito grande em todos os setores, hoje em todos os setores. Então você tem que estar bem com o pezinho no chão, sabe? E procurando sempre ser leal às pessoas. Isso vai te dar um norte bem tranquilo. E como delegado? Delegado é interessante ser delegado, é importante ser delegado. Porque você acaba sendo um ponto de referência na agência, né? Igual que eu te falei, as pessoas às vezes perguntam pra mim alguma coisa, né? E o que tá acontecendo, às vezes chegam no próprio WhatsApp dos cooperados chegam as
de todo mundo. Mas as pessoas às vezes lê mais ou menos e falam, o que é aquilo lá que chegou para mim? E aí tem que estar antenado nisso daí também. Ligado para você poder dar esse suporte para o cooperado. Mas é legal, é gostoso, é bom. Ou seja, você espera então deixar um legado de que você ajudou os cooperados quando eles precisaram, né? Foi essa referência, né, na cooperativa. Eu acho que é isso, para isso nós estamos lá, Sim. né? É o crescimento. Porque é um negócio que é de todo mundo. Todos são donos, né? Então, quando todo é um todo, você tem que fazer, você que está nessa posição hoje, você tem que fazer de tudo para que eles compreendam o que está acontecendo, né? Porque não é toda hora que um gerente pode ir em todos os cooperados. Por isso que existem a gente, para poder dar essa ajuda para o gerente, que eu acredito que seja uma ajuda, né? Porque você acaba informando e indicando, né? Já indiquei alguns para a cooperativa também, entendeu? Mas por quê? Por causa disso. Quando você paga de taxa nisso, quando você paga taxa nisso, entendeu? Então vai se agrupando. Sim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando a empreender agora, Cláudio? Muita perseverança. Muita. Muito trabalho. Hoje, para você começar a empreender, você tem que entender que você vai ter que trabalhar muito. Para você conseguir chegar num patamar que você sonha. Entendeu? Mas você tem que trabalhar muito. E engolir bastante sapo às vezes. Basta ter só a vontade, então. Não, vontade todo mundo tem. Eu tenho vontade de ir para a Europa. Não é? Mas eu tenho que fazer o que para isso? Eu tenho que trabalhar. Entendeu? E se vai abrir um negócio, procurar se informar muito bem sobre aquilo que você vai fazer. Porque se um cliente perguntar para você sobre um produto, você vai saber responder. Porque as pessoas não leem às vezes atrás. Então pergunto para você. Como que faz para fazer sorvete? E lá atrás tem a receita. Então você tem que... O que você for fazer hoje, se você vai abrir um comércio, qualquer tipo de comércio, você tem que saber muito bem onde é que você está mexendo. Com o que você está mexendo, para que você não deixe o seu cliente no vácuo. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no Copcast. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E espero que bombe na internet. Com certeza vai. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das novidades envolvendo a cooperativa, siga o Sicoob Paulista nas redes sociais.